Bom, estamos aqui com uma gravação da Val aqui para a gente ver se consegue resolver uns problemas de instalação do projeto no computador dela. Se você estiver vendo esta gravação. Compartilhar. Tá, você tá Ele fica ali embaixo. Achou. Apresentar agora. Vamos lá. Estou vendo a tela. Tá, isso aqui eu tentei rodar agora o Python Manage um server para ver se eu estava conseguindo acessar o Django, não deu pau, não consegui. Não, mas então, calma, vamos então já consertando um erro por vez? Olha lá, tá vendo esse erro? Peraí, qual o erro aqui? Isso, aí, sempre em geral você começa de cima para baixo, de baixo para cima no stack trace. Pode ir tudo para baixo. Aquele erro ali já me diz o que está acontecendo. Não, isso, tudo para baixo, tudo para baixo. Tá. Lá na última linha mesmo. Tá vendo aquele, isso aí, ó, decoupled, undefined value error, secret key not found. Ó lá, declare isso como, deixa eu ler em português, né? A variável secret key não foi encontrada. Declare ela como uma variável de ambiente ou defina um valor default. Quando acontece isso, é o quê? Você imagina o que seja ou não? Porque essa é a parte importante, é ler a mensagem. Por isso que eu consigo, às vezes, responder rápido. Porque eu leio a mensagem e falo, essa aí eu já conheço. Então, o que aconteceu? Ontem você viu que eu estava com aquele problema no lock, né? Eu tentava instalar aquele arquivo storage S3, alguma coisa do Django. E não conseguia, sim. Eu vi. E não conseguia, dava erro no pip file lock. Uhum. Aí eu falei, nossa, então a gente até chegou na conclusão, deve ser por isso que eu não estou conseguindo fazer, que estava aquele erro lá no Travis e no Heroku, né? Tanto que no Heroku estava dando esse erro aqui, ó. Isso, de não encontrar um módulo. De não encontrar um módulo. Porque o que estava, até coloquei aqui no fórum. No fórum, né? Te mostrei aqui o que estava acontecendo. Quando tento instalar esse arquivo, dependência, dá esse erro aqui dá esse erro aqui. Aqui, locking falhou. Beleza. Só que aqui, quando eu dava o PPM Graph, ele aparecia tanto o collect fast quanto esse arquivo folder. Já aparecia lá instalado, entendeu? Só que quando eu rodava os comandos, dava que não foi encontrado o módulo collect fast, nem esse arquivo do Django. É muito estranho, né? Então, o problema está no pip file lock. O problema está aí. Aí, sim. Você me passou aqueles comandos do clear, do pip lock, fiz todos e continuava dando o erro no pip file lock, né? Aí, o que eu fiz? Saber, eu vou desinstalar isso aqui. Você desinstalou o Python, foi isso? Não, eu criei uma branch, né? Antes de ir lá no botãozão delete lá no pip file lock, criei uma branch. Beleza? Sim, para ficar seguro. Essa fez certinho. Abre uma branch para ficar seguro, né? Beleza, eu vou testar para ver se funciona. Vou criar uma branch, vou deletar esse negócio, tentar instalar de novo, né? Mas o que você deletou? Você deletou o arquivo pipfile.lock, foi isso? Foi. Aí deletei o arquivo. Aí, beleza, está deletado. Agora eu vou tentar criar de novo. Aí tentei criar de novo, não consegui criar o arquivo de novo. Com o pipsync lá. Esse foi o primeiro problema, então? Então, quando eu criei a branch para deletar o file lock, para tentar instalar ele de novo, para ver se o erro continuava, eu deletei o arquivo, mas não consegui instalar ele de novo. Entendi. Então, você ainda está com esse problema? Ou não?
Não, peraí, já terminou. Aí Ah, tá. tá bom. Aí vi que não funcionou. Quer saber? Eu vou voltar para a minha master e vou deixar isso quieto. Só que na hora de voltar para a master, para minha master aqui no remoto, eu estava na Git Brent lá que eu tinha criado. Ok. Aí dei um check-out. Só que aí, na hora que eu dei um check-out, os arquivos. É como se tivesse pegado, atualizado a master remota com uma Brent que eu tinha brincado, entendeu? Aí fiquei isso, doei a minha master local. Vou pegar a minha master lá do GitHub. Ok. Só que aí, a minha master do GitHub não tinha todos os commits feitos. Eu não atualizei lá. Entendi. Aí, o que acontece agora? Eu estou com um projeto lá que eu peguei do remoto, mas está desatualizado. Então, você tem que ver aqui no Contrib, aqui, ó, eu estou aqui com a minha pasta Contrib, Env Sample, mas não tem a Env. Então, assim, eu rodo um server aqui e não conecta com um Django. Uhum. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando ver onde é que eu estou voltando nas aulas aqui Sim. Não, mas aí agora a gente vai junto aqui, vai ser mais rápido do que na aula, porque aí que agora eu tô aqui. Aí a gente vai conseguir ir mais rápido. Vamos lá? Então, primeira coisa, vamos resolvendo os problemas conforme eles aparecem. Então, você tem noção do porquê que está acontecendo esse erro que está aparecendo aí agora? Então, eu acho que é o arquivo venv que não existe. Eu não comentei. Então, olha, e aí às vezes eu tento explicar tudo que eu estou pensando, porque mais do que só resolver o problema, eu tento mostrar o jeito que eu resolvo as coisas, porque é importante que vocês entendam o que eu penso, tipo, como é que eu resolvo, porque aí vocês conseguem, né, evoluir e pensar. Porque quando eu vejo essa linha de erro, a primeira coisa que eu olho é a primeira frase dela, a primeira palavra, tá lá, ó, decouple. Tá vendo? Decouple.undefined error na penúltima linha antes do seu console ali. Esse aqui? A de baixo, a de baixo. A penúltima linha. Isso, Não. Isso, na de baixo aí, tá vendo? A primeira palavra é decouple.undefined error. Não. Um pouco pra cima, um pouco. Aí. Tá vendo onde tá escrito secret key not found? Uhum. Então, no início dessa linha tá lá, decouple. Então eu falo, bom, peraí, tem a ver com a lib Python decouple. Certo? E aí eu lembro, peraí, pra que? Aí, na verdade, eu vou perguntar, porque aí é o método socrático, né? Você se lembra para que a gente instalou a biblioteca Python decouple? Para trabalhar com os arquivos do setting. Isso, para a gente conseguir, então, extrair as informações. E ele faz uma busca, né, de configurações. Primeiro ele vai nas variáveis de ambiente, e se não tiver na variável de ambiente, ele procura no arquivo .env da raiz do projeto. Se lembrou disso? Variáveis de ambiente. Tá, se não tiver no instalado lá, quando não tiver no ppm graph, então não está instalado. Não, então, ainda não tem o pipenv nesse caso. Aqui não é um problema com o pipenv. A Python decouple, ela só serve para ler as configurações do projeto. A gente só usa o pipenv para instalar a Python decouple. Foi no momento que a gente instalou lá. Vamos até investigar todo esse fluxo. Por exemplo, se eu quiser ver isso, você pode escrever assim, escreve o pipenv graph, aí o comando. O que é o pipenv graph? São todas as bibliotecas que a gente instalou no projeto, certo? Você já entendeu esse comando quando eu te passei? Sim. Então, olha lá, a última, inclusive, olha quem está ali, Python decouple. Então, qual é a relação da Python decouple com o pipenv? A única relação entre elas é que você usou o pipenv para instalar a Python decouple. E
acabou aí a relação. Ou seja, se a Python decouple está aí e o erro advindo foi da Python decouple, a gente não tem nenhum problema de instalação. Porque, em geral, quando a gente tem os problemas de instalação, você vai receber aquele outro erro que você recebeu nas 3 storages, que é assim, module not found. Quando é esse tipo de erro, eu já penso, bom, a biblioteca, por alguma razão, não está instalada. Ou a pessoa não ativou o virtualenv, e aí ela não está instalada no Python global. Então, existem algumas razões. Mas os erros, quando é de module not found, eu sei que é algum problema com a instalação. Como nesse caso, ele está reclamando, é um erro da própria Python decouple, na realidade significa que ela foi instalada com sucesso, e esse comando que a gente rodou agora só confirma isso. Tá aí, ó, Python decouple 3.3, beleza? Beleza. Depois disso, aí a gente erra, beleza, qual que é o erro? Aí eu lembro, peraí, Python decouple, na aula do Renzo, ele falou que serve para ler as configurações do computador. Como que a biblioteca resolve o problema de leitura de configurações? Porque é importante saber, né? Qual é o problema que a biblioteca resolve. Então, primeiro ela vai ler as variáveis de ambiente, e aí faz sentido aquela mensagem de erro, que ele falou assim, não encontrei a variável de ambiente secret key. E ele te fala, inclusive, qual é o arquivo. Se puder subir um pouquinho, eu vou tentar seguir, porque às vezes eu já vou direto porque eu conheço o erro, mas eu vou tentar me colocar no seu lugar e ir aos poucos, fazendo todos os passos, porque quanto mais você avança, menos passos você exige. Então olha lá, o que ele está falando? Aí eu vou, quando acontece um erro, eu vou procurando. Por quê? Porque o erro estourou dentro da biblioteca Python decouple, que é o que você consegue ler aí nessa linha falando, ó, deu pau, e aí dá para ver, ó, dentro de um arquivo da própria decouple na linha 68. Só que assim, em geral, o erro parte do nosso código. Em geral, pode ser que tenha erro na biblioteca, mas assim, uma biblioteca que é muito utilizada por muitas pessoas, normalmente o erro está no nosso código, você concorda? Sim. Então, o que eu faço? Eu vou navegando no que a gente chama de stack trace, para entender qual foi a linha do meu código que ocasionou o erro. Beleza? Então, por exemplo, aí na decouple não é o seu código. Então, vai navegando um pouquinho para cima no stack trace para a gente ver as linhas de cima. Ó. Aí estourou na 83, mas é da Python decouple, ainda não é nossa. Então, continue indo para cima. Você tem que ir navegando até... não, ainda está no decouple, na 199, pode ir para cima. Opa, vai mais uma que você vai encontrar. Olha aí, ó. Agora sim, a gente chegou no arquivo nosso. Linha 27... dos sets. Inclusive, você pode clicar nessa linha em azul aí, que eu acho que o PyCharm te leva onde que é o erro. Tá vendo, ó? Então, você vê que o erro, o que está ocasionando essa falha no teu projeto é o quê? A função config do decouple está tentando puxar essa configuração de secret key e não está encontrando. Aí agora você fala, ele não está conseguindo ler a configuração. Aí você, obviamente, tem que lembrar do que faz a Python decouple. Qual é o sentido? Ele procura nas variáveis de ambiente. Só que aí você fala, não, peraí. Variável de ambiente, lá na aula do Renzo, eu só seto no Heroku, não no meu computador local. Como é que eu seto as configurações no meu computador local? Você lembra disso? Você cria um arquivo. Chamado? Env. Não env, tem um pequeno detalhe. Quase env. É o ponto env, né? Ponto env. Isso. Eu ponto. Isso. Então, como é que eu criei? Inclusive, eu criei naquele videozinho que eu fiz para você, que eu fiz do zero. Se lembra que eu fui lá e copiei? E aí você pode copiar também. O que você faz? É para isso que serve o env sample, ou seja, é uma amostra o env sample, que você pode usar como base para criar o seu ponto env. Porque senão, às vezes tem uma porrada de configuração, né? Se tiver que digitar tudo na mão, é um saco. E o ponto env também é usado para a gente testar lá no Travis CI. A gente, inclusive, copia. Inclusive, ó, entra aí, ó, o env sample tá ali em cima. Então, entra no seu travis.yaml aí, .travis.yaml. Pra gente ver ali, dá uns 2 cliques nele aí. Olha essa, tá certinho aí. Tá vendo essa seção de install? Na terceira linha tem um cp contrib/env sample copiando para um arquivo .env. Ou seja,
justamente esse arquivo, quando a gente está num ambiente de desenvolvimento, ele é necessário para que as configurações sejam lidas corretamente nos settings. Beleza? Beleza. Ou seja, o resumo da história é assim, quando eu vejo aquele erro ali, eu nem preciso fazer esses passos todos que a gente fez. O que eu já leio, aí você pode ir para aquela linha do erro que eu tinha te falado já. Aqui? Não, mais para baixo. Aquela onde tinha aí, ó. Então, como eu já conheço a biblioteca e eu já fiz todo esse fluxo mental, quando eu leio esse erro, eu já nem preciso ir na linha. Porque a biblioteca, ela é específica e ela já te dá a informação correta. Que ele está falando, eu não encontrei a variável. Quando eu vejo isso, já vem na minha cabeça, assim, quase automático. Eu falo, ou eu não sei, se for no ambiente local, essa variável não está no meu arquivo .env. E aí eu pergunto, existe um arquivo .env no seu projeto? Não. Então o que você faz? Você vai fazer a mesma coisa que o Travis faz. Copie aquele env.sample para a raiz do seu projeto, dando o nome .env. Tá. Ali na interface do lado, ali na pastinha. Isso, clica nele aí, Ctrl C, ou isso pode ser por aí também, copy. Não, rename não. Ah, tem um copy file aí, não sabia. Refactor. Apesar que eu acho que ele vai copiar talvez o conteúdo. Vai ali por cima, ó, tá vendo o copy ali em cima? Isso. Não, Aqui. aí, isso. Aí você pode ir por aí, copy. Aí clica na raiz do projeto, na pastinha curso Django. Com o botão direito, dá um paste. Aí, isso. E o nome que você vai dar para ele vai ser .env. Por quê? Porque isso é o que a biblioteca, onde ela vai procurar as suas variáveis de ambiente. Só que assim, feito isso, a gente precisa dar uma olhada agora. Abre. O .env já está aí, tá vendo? Por exemplo, aí a gente tem que dar uma olhada nas configurações que fazem sentido para o nosso ambiente. Por exemplo, debug no seu ambiente local tem que ser false ou tem que ser true? True. Então, aí você altera lá. A chave não importa muito, coloca aí qualquer coisa, coloca segredo, porque para que serve essa chave? Ela basicamente criptografa dados que são enviados para o navegador, por isso que ela é um segredo e não pode ser compartilhada. Eu acho que talvez o espaço possa atrapalhar, então, apesar que ela já estava com espaço, não, deixa assim a gente vê, se der erro a gente conserta. Allow it... Só um minuto, eu tenho que atender um interfone ali, só rapidinho. Peraí. Vai lá. Desculpa, Renzo, era da portaria. Voltei. Oi. Opa, vamos lá. Allowed hosts para o ambiente local tá ok. E eu já, obviamente que quando eu faço o env sample, eu deixo eu penso qual é o valor padrão que eu posso colocar lá que a pessoa tem que configurar o mínimo possível. Então, allowed hosts tá ok para o seu ambiente local? Acho que sim. Então tá ok. E as configurações da AWS não são necessárias. Então você pode só deixar declarado sem nada. Então a gente fez uma intervenção pequena. Qual é o próximo passo? Tentar, então, rodar aí quando deu aquele erro, foi o quê? Você tentando rodar o teste ou rodar o servidor? Rodar o servidor. O Python Manage Run Server. Então aí você pode tentar rodar o Run Server de novo. E agora tá dando em outra... Beleza, a gente vai um por vez. Vamos ver aqui. Sintaxe do nome do arquivo ou nome do diretório está incorreta. Import Bootstrap.
essa daí para mim já tá estranho. Sobe um pouquinho no Stack Trace, porque essa eu não... Win, sintaxe e nome do arquivo. Essa para mim tá estranha. Vamos subindo um pouquinho para a gente ver. Então, ó, tá vendo? Esses foram erros que estouraram. Eu não conheço o erro, assim, nunca vi. E aí a gente vai investigando para ver se a gente encontra onde no nosso site que pode estar causando esse erro. Pode ir mais para cima aí um pouquinho. Até encontrar algo que lembre alguma coisa que esteja no seu código. Até agora, nada. Auto-reload, auto-reload. No comando do RAM server, está chegando próximo, mas pode continuar indo, que até agora não tem nada aí. Pode ir, pode ir. Eu estou esperando um erro, na verdade, pela mensagem, eu espero algum erro de sintaxe mesmo, mas aí a gente vai navegando para cima até encontrar onde é. Até agora a gente não encontrou nenhum comando nosso. É tudo comando do Django, que está chamando uma função, que está chamando outra função, que está chamando outra função. Opa, peraí, ó. File Manage, linha 21. Opa, esse é nosso. Tem algum problema na linha 21 do Manage. Vai subindo, sobe um pouquinho. Ó. E na linha 17, ó. Ah, tá aí, ó. No mod found. Error. É o collect fast de novo dando pau. Então, beleza? Então é o collect fast. Maravilha. Tá? Sem problemas. Quando é módulo não encontrado, a gente não conseguiu instalar potencialmente esse cara aí. Então, roda um pipenv graph ali de novo, por gentileza. Então, eu já identifiquei o erro, entendeu? Viu como eu fui subindo e falei, bom, já sei que é módulo não encontrado. Então, agora a gente saiu daquele outro problema e é um problema de instalação. E aí a gente vai procurar para ver se o collect fast está realmente instalado aí. Não, né? Não, tá. Então tá bom. Então, o que a gente vai tentar, vamos tentar dar um deactivate aí para sair desse ambiente virtual. Porque infelizmente o PyCharm ele ativa sozinho. E quando ele... Eu acho que aqui é esse. Também foi. Porque você rodou o pipenv shell, foi isso, né? Foi. Tá. Quando é o shell, realmente é o exit. E aí você vai rodar, então, pipenv install collect fast. Deixa eu até pegar aqui. Aliás, você disse que ele já estava no teu pip file. Procede? Você pode dar uma conferida se ele está no seu pip file. Entra ali no seu pip file para a gente dar uma olhada o que tem lá nele. Ele está aqui. Beleza, então realmente eu nem preciso. Então a gente vai agora ver aquele problema de sincronizar, né? Dá um pipenv sync -d para a gente tentar sincronizar as dependências e eu ver qual é aquele erro que potencialmente estava acontecendo com você. Estranho, né? Porque ele está falando que está tudo... Então, quando eu puxei, peguei o projeto lá do Git, né? Eu dei esse comando, ele puxou as dependências. Eu já tinha dado esse comando. Então, mas aí tá estranho, porque a gente tinha rodado o... Tá estranho, porque ele não instalou o pipenv collect fast. Por desencargo, vamos fazer assim, ó. Pipenv update -d. Porque aí ele vai recalcular o lock como um todo. E ainda tentar atualizar todas as bibliotecas que estejam, que porventura que estejam atualizadas. Se não conseguir, aí começa a hora um pouco do desespero, que é ver a versão. Você chegou a atualizar o pipenv com aquele comando que eu te mandei ontem? Ontem sim, mas agora aqui tem que pensar que esse projeto que eu estou rodando é o desatualizado do remoto. Aí deu um monte de... tá vendo o mesmo erro? Então, calma, vamos até o finalzinho para ver, porque ele deu um sucks, failed,
tal, vai um pouquinho mais para trás, resolve, eu quero saber o que ele não conseguiu. Pode ir. Em geral, essa vai estar pelo... Opa, olha lá. Então, ó a mensagem que ele está dando. As suas dependências não podem ser resolvidas. Potencialmente tem um mismatch entre as suas subdependências. Vamos tentar ver o que aconteceu. Vai um pouquinho para baixo para dar uma olhada aí no que está acontecendo. Então, acho que ontem eu vi esse erro aqui, com esse dependência, porque aqui, ele está falando aqui. Sim, que aí, porque aí aqui é o seguinte, né? Cada biblioteca, não sei se você lembra do curso de PyTools, cada biblioteca, quando você cria uma biblioteca, você diz quais são as bibliotecas da qual a sua depende. Você lembra disso quando a gente fez lá no PyTools, que a gente fazia no setup? Que aí eu até falei assim, ó, nossa biblioteca depende do requests, então eu vou ter que declarar no setup. Você lembra? Tá. Não tem problema se você não lembrar, fica tranquila que eu não tô... Eu lembro do setup. Isso. Então, o que acontece? Potencialmente, tem uma biblioteca aí que deve estar... que é o que ele está explicando, inclusive. Por isso que eu leio tranquilamente as mensagens. Olha aqui. O que ele está falando? Ele falando, olha, tem uma biblioteca que é a Heroku, inclusive, tá vendo? Ele fala assim, from Heroku 0.1.4, tá? E eu já encontrei o erro aqui, eu acho, agora, tá? Mas eu tô explicando porque para tentar te dar mais informações de como eu chego nisso. Eu li ali que ele está falando assim, olha, não consigo resolver as suas dependências. Tem aí uma biblioteca que é a Python DataUtils, que, vindo do Heroku 01.4, ela precisa desse Python DataUtils. Só que a versão que o Heroku precisa é uma versão que seja menor que a 3.0 da Python DataUtils, tá? Ou igual a 1.5, ou maior que a 2.1. Então, ele me definiu um range de bibliotecas, né? Só que aí a minha pergunta aqui é o seguinte, eu não me lembro da gente precisar de uma biblioteca Heroku no projeto. Então, eu também não. Então, o que a gente vai fazer? Já que você está aí, ó, e já está até aparecendo ali no pipfile, remova, por favor, a dependência do Heroku ali, ó. É só apagar a linha 14 desse arquivo que está aí em cima aí, ó. Linha 14? Apagar isso aqui? Se você quiser, ó, que você, para mim, já tô com uma certa idade, isso aí me dá uma tendinite danada. Então, você já apagou, né? Já. Eu uso Shift Delete, dá um Ctrl Z aí. Usa o Ctrl Z para voltar. Isso. Aí nessa linha, vamos supor, tira a seleção dela. Isso. Aí você coloca o cursor na linha 14. Isso. Aí você vai usar o Shift Delete. Tá. Entendeu o que ele faz? Ele apaga a linha sem você ter que selecionar. Parece que é besteira, né? Mas no dia a dia isso vai te dando mais agilidade. E principalmente que quem como eu tem tendinite, putz, toda vez que você tem que selecionar com o mouse é o pior movimento da tendinite que tem, porque você tem que manter o dedo pressionado e selecionar. Eu sei que no início é difícil de decorar todos os atalhos, mas recomendo assim bastante, porque quanto mais você programa, mais a tendência de você ter uma tendinite é grande. Mas consertado, faz o seguinte, rode agora, por favor, lá o seu pipenv sync-d de novo. O que faz esse comando, tá? Até para eu te explicar, porque você falou assim, eu vou apagar o arquivo pipfilelock. Na realidade, quando você roda o comando sync, o que é que o pipfile faz? Opa, não era para ele fazer isso. Então, desculpa. Faz o pipenv install -d, então. Não era para ele, porque a gente mudou o arquivo pipfile, não é para ele dizer que tá tudo ok. O que faz esse caminho, esse comando install? Ele basicamente vai ler o que está escrito no teu pipfile e ele vai gerar o pipfilelock para você, tá? Então, por isso que você não precisa apagar o arquivo, porque esse próprio comando, ele já vai apagar se tiver alguma diferença,
sacou? Ele não usa o pip file lock existente quando você roda esse caminho para nada. Tanto é que ele tá lá, ó, resolvendo dependências, e se ele conseguir dessa vez, você vai ver que o seu pip file lock vai mudar, e ele vai ficar azul ali no PyCharm, porque ele foi alterado. Mas vamos ver se ele consegue resolver aí agora. Se for isso, graças a Deus, vai ser uma coisa mais simples do que eu imaginava e tá tudo certo. Aí você... Vamos dar uma benzida aqui no computador agora. Opa! Será que deu certo? Então, certo. Calma aí que tá... agora... Não, peraí, não terminou não. Não, mas agora é só... Ele já conseguiu resolver as suas dependências, tá? Por exemplo, clica no seu arquivo pipfile aí, que você vai ver que potencialmente o pipfile.lock vai ficar azul. Pode clicar aí mesmo, no meio da tela aí. Isso, vamos ver se... Olha lá, tá vendo? O pipfile ficou azul, o ponto lock? Sim. Aí agora o teste final roda aí o pipenv shell e o run server de novo, né? A dica é o seguinte, quando você digita o M, só o M, se você digitar o tab, ele autocompleta para você, porque ele lê os arquivos, ele fala qual é o arquivo que começa com M, e aí você não precisa digitar tudo. Opa, foi. Beleza? Foi. Tudo resolvido. Bom, clica aí só para desencargo de consciência. Beleza? Olá, Django funcionando? Beleza. Eu acho que agora eu consigo... Vou ver se eu consigo, para não fazer besteira. Vou criar uma branch aqui. Sim. Aí você segue aquele sistema de criar branch, mas assim, agora ele está consertado em termos dos arquivos. Então eu recomendo você primeiro, já faz um push, porque a gente acabou de consertar na master e a gente tem uma certa confiança que isso aí é o caminho. E a master estava quebrada, então. Então faz o seguinte, dá um Ctrl K aí. Perdão, tem que ser com... O foco tem que estar no arquivo em cima. Se tiver aí embaixo, eu acho que ele não consegue fazer isso. Dá um Ctrl K. E aí você escreve. Inclusive, o seu ponto .env, ele está sendo incluso. Depois tem que colocar no git ignore. Mas não tem problema não. Deixa para consertar isso depois, que isso aí não vai... apesar que isso é perigoso sim, ó. Tá, eu posso... Não, aí mesmo, naquela tela. Eu não consigo vir aqui, aí vem aqui no Edge... Não. Esse daí tá correto. Dá o Ctrl K de novo. Foi no seu ponto .venv, na realidade, é a pasta. Ó, desmarca esse ponto idea, desmarca ele daí, ó, o ponto .venv e o idea. Ou seja, isso também pode ser fonte de erro, tá? Agora, vamos primeiro commitar o que tá... Então a gente tirou do commit essas coisas. Apesar que vamos consertar isso sim, porque senão a chance de dar merda depois é grande. Vamos fazer o serviço direito. E aí então, mas comita isso do tipo consertado, o pipenv, consertar, removida a dependência Heroku, que foi o que a gente fez no fim das contas, né? E aí você dá um commit and push ali embaixo. Tá? Agora, dá um push. Aqui é os dois que ele mexeu. Isso, só os dois arquivos, é só isso que a gente mandou. Agora, eu vou te pedir a gentileza de você entrar lá no seu GitHub, só para a gente confirmar, mas eu tenho quase certeza que as suas dependências estão... O seu código tem aquelas dependências para o arquivo, né? Olha ali, tem um ponto ideia, tá vendo? E o ponto venv. Isso daí, lá na aula Lá na aula do PyTools eu ensinei como ignorar global, mas vamos fazer isso nesse arquivo aí. Qual que aqui é o procedimento? A gente quer remover as pastas .idea e .venv. Esse é o nosso objetivo, beleza? Uhum. Só que elas já estão no Git. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é remover essas pastas do Git. A única coisa ruim é que ao remover o .idea,
ele vai remover as configurações do seu projeto e você vai ter que fazer de novo. Mas como você começou do zero, você não deve ter configurado muita coisa ainda no projeto. Então é a hora boa da gente fazer isso. Então como é que a gente remove do Git uns arquivos? Volta lá então para o seu projeto. Aí você dá um Ctrl C aí para parar o servidor, porque senão a gente não consegue digitar os comandos. Beleza. Aí você vai digitar o quê? Você vai digitar git. Para remover, o comando é rm espaço ponto venv. Aí vamos ver se ele consegue fazer. Dá um enter aí. Ah, tem que colocar o ponto R, porque é o traço R, porque tem que ser recursivo. Tá, git traço R. Usa a setinha para cima, que aí ele vai voltar com o último comando que você colocou. O setinha para cima, não entendi. O direcional do teclado tem aquelas 4 setinhas para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Se você usa a setinha para cima, você não precisa digitar tudo de novo. Mas eu tô fazendo isso, não tá funcionando. Não? Então tá escrito. Então, perdão. Então vai ter que digitar de novo. Git. Mas não tem que sair do venv? Pode sair, dá um exit aí. Eu acho que você não precisa abrir e fechar o parênteses. Mas já foi. A gente testa depois de novo. Então, aí roda lá o comando git, rm, traço R, aí espaço, ponto idea. Só para você testar. Deixa a gente testar no outro. Isso, roda aí o comando. Have no local modification. Ele tá falando qual é a resposta. Então, tenta a setinha para cima de novo, só para ver se ele não vai funcionar de novo. Agora foi. Então, coloca ali do lado do traço R, coloca um traço F também, porque a gente quer forçar, a gente quer falar, apaga tudo, não enche o saco. Eu acho que assim vai, dá um enter. Vamos ver. Maravilha. Ele removeu, então, agora esses arquivos e você vai com a setinha para cima, porque a gente vai fazer a mesma coisa para o ponto venv. E aí, você digita só o V agora. Volta um pouquinho. Só o V, dá o tab agora. Sacou? Então, quando você tem os arquivos, esses nomes são pequenos, digitar tudo, beleza, mas quando você tem arquivo grande, vai com um tab que ele vai te dando as opções e isso agiliza bastante o teu serviço no console. Aí dá um enter também, por gentileza. Maravilha, funcionou. E aí agora a gente vai comitar esses... Aliás, isso, a gente vai comitar... Na verdade, antes de comitar, eu não quero... Na verdade, faz esse primeiro commit aí, que é só o ignorando arquivos dá um Ctrl K aí de novo para mandar. Agora a gente vai mudar isso. Vamos um passo de cada vez. É que eu sou ansioso para terminar as coisas. Também. Mas meu Ctrl K também não está funcionando também. Acho que... Não? Então... Quando quer. Que estranho. Então vai no... Meu commit também não está aparecendo aqui. Então tenta Ctrl Shift K. Não, apesar que você não comitou, não. Ctrl Shift K não vai servir. Que esquisito. Dá um git status, então, na linha... dá um git status na linha de comando aí, então. Que aí a gente apela para a linha de comando. Olha lá. Untracked files. Ué, o ponto venv não foi? Ué, será que o ponto venv não foi? Que esquisito. Ele não aparece mais aqui. O problema é que eu apaguei o venv. Sim, você apagou o venv. Vai no teu arquivo. E tudo que estava dentro do venv também foi apagado, inclusive os arquivos do Django, né? Não, mas isso aí depois a gente vai recriar, porque é só o pipsync.
é que a gente tem que resolver isso, porque senão, toda vez que você baixar esse arquivo, ele vai zoar o teu ambiente virtual. Faz o seguinte, entra ali no gitignore seu, no arquivo .gitignore, que eu acho que ele não tá... E aí procura por .venv. Em geral, acho que tá mais lá pro final. Se você quiser procurar, é o Ctrl F. Ele te ajuda a pesquisar. F de find em inglês. Aí você coloca .venv. Olha, tá aí. Então faz o seguinte, coloca um hashtag no início pra gente comentar por enquanto isso aí. Coloca um hashtag no início dessa linha do .venv. Depois a gente vai descomentar essa linha. Aqui? No início, perdão. Estilo tal environments ali, entendeu? Que aí a gente comenta e o Git vai passar a ignorar que a gente ignorou o .venv. Aí roda o git status de novo. Que eu esperava ver a pasta .venv aí também, entendeu? Olha que interessante. Ela não aparece. E era para aparecer. Por desencargo... A .venv nem existe mais aí, né? Por desencargo, vai com setinha para cima de novo, só para a gente confirmar que a gente rodou o comando git rm.venv, né? Vai mais um para cima. Vai colocando mais umas vezes. Aí, ó. Roda de novo isso aí, só por desencargo. Eu sei que ele vai falar que a pasta não existe, mas só por desencargo. Beleza. De toda forma, vamos então fazer um git push. Então, dá um git push, um git commit, na realidade. Digita aí git commit. Aliás, perdão. Como foi removido, eu não sei, eu não lembro exatamente. Dá um git add ponto. O que é isso? Eu quero adicionar todas as mudanças. Add, são 2 Ds e espaço ponto. Enter? Pode dar o Enter. Git status de novo, para saber o que ele fez. Olha aí, olha lá, agora apareceu tudo, tá vendo? Apagou venv, apagou id, apagou tudo que tinha para apagar desses arquivos. Então agora sim você vai fazer um git commit -m, aí espaço, e aí abre como é que chama? Como se fosse string em Python, esqueci o nome do caractere. Aspas, aí é a mensagem do commit, que aí você vai colocar removido .id e .venv, sei lá. Aí fecha as aspas e dá um enter. Beleza. Hein? Que bosta foi essa? Coloca a setinha para cima e coloca as aspas duplas, então. Eu não sei se o Windows diferencia essas. Coloca umas aspas duplas em vez das aspas simples. Diferencia. Então maravilha. Aí agora sim você pode mandar um git push. Isso. Então, o que a gente fez aqui? A gente está removendo pastas indevidas do seu repositório. Pode dar o enter. E aí ele vai mandar lá para o nosso repositório. O único problema é que você vai ter que digitar a sua senha, seu passphrase. Maravilha. E agora, só para desencargo, entra lá na página do seu repositório, dá um refresh só para a gente ver o efeito. E aí a gente confirmar que o .id e o .venv foram embora do seu projeto. Ué. Aqui.
Mas Era... não apareceu a pasta. É que esquisito, entra no ponto ID aí só por desencargo. É por isso que eu gosto de confirmar, entendeu? Por que que isso tá aí? A workspace continua. E esses arquivos, desculpa a ignorância, por que eles precisam ser ignorados do repositório remoto? Porque o ponto ID é o que configura o seu PyCharm com os endereços do seu computador. Se você estiver trabalhando em equipe, você vai bagunçar as configurações de outra pessoa da equipe. Ou mesmo que você esteja trabalhando em 2 computadores, você vai bagunçar essas configurações. Então, assim, esse ponto ID ele tem que ser apagado. E vamos voltar lá, então, para repetir aí o processo com ponto ID, porque eu não sei, eu acho que é porque o PyCharm está aberto, tá? Vamos fazer o seguinte, entra aí no PyCharm, ou desliga o PyCharm, e vamos fazer isso com ele desligado, porque eu acho que quando ele está aberto, ele fica criando o bendito dos arquivos, tá? Então, fecha o PyCharm, por gentileza, e abre... Aí a gente pode fazer até via Git Bash, porque aí eu consigo mexer melhor, né? Isso. Exatamente. Já tá craque em fazer isso aí. Então... Isso aqui já... Isso. Então, a gente vai rodar lá o mesmo comando, que é o git rm, git espaço rm, espaço traço rf, espaço ponto v tab. A tecla de tab lá, ponto v. E aí o tabzinho... Ah, ponto v não, né? Ponto i no caso. Que curioso, ele te deu autocomplete com ponto .venv? Estranho, mas eu não sei se ele recriou de novo lá. Dá um enter aí. Ok. E dá um git... Git não, ls, perdão. ls espaço traço a. Que é para ver todos os arquivos, incluindo os escondidos, que são os que tem ponto. Tem o ponto .env... E tem um ponto .venv de novo. Então, setinha para cima 2 vezes para a gente incluir o ponto .venv de novo. Eu acho que o PyCharm estava criando automático esses arquivos. Mais uma vez. Aí você troca o ponto ID pelo ponto .venv. Enter. E depois ls para confirmar. Uai. Dá um ls aí, só por desencargo. O ponto .venv apareceu ali. Isso, ls, menos a, perdão, menos a. ls, menos a. Ai, lá parou, que esquisito, dá então só um rm.venv, espaço.venv. Eu quero que essa pasta suma daí. rm, espaço. Ponto .venv. Se quiser, usa o ponto .v, tab, que ele autocompleta. Enter. Então dá o menos R, rm, espaço, traço R, espaço ponto .venv. Ele está falando que o venv é um diretório? Isso, e aí o RM para diretório, às vezes ele não funciona. Se ele não funcionar, a gente vai colocar o RF aí também. Se quiser, já pode até colocar, ele coloca menos RF, porque é garantido que ele vai... Apesar que a gente já tinha feito o RF ali, né? Foi o que a gente fez. Ah, não, mas a gente fez com Git, não com RM. Pode rodar, por gentileza. Pronto. Agora dá o ls menos, espaço menos a por desencargo de consciência, que está tudo apagado. Pronto, não tem nada de estranho. Dá um git status para a gente ver aí o que aconteceu. Olha lá, deletou o workspace, que é o que a gente queria. Então agora você vai rodar o git add ponto.
Enter. Isso. Aí depois o git status para confirmar que o Git colocou isso aí como apagado, maravilha. Aí agora a gente vai para o git espaço commit -m espaço aspas duplas e removido ideia, né? Ponto ideia. Aí você vai dar um git push para enviar isso, e aí depois você vai lá no site para... Você vê que às vezes, eu sei, eu tenho certeza do que eu fiz, sabe? Se a gente não confere, às vezes dá ruim. Né? Eu danada para não fazer isso. Oi? Eu sou danada para não fazer isso. Eu também às vezes, mas eu tento me forçar a fazer porque eu sei que quando eu não faço é quando dá merda, é lei de Murphy, né? E aí agora você entra lá no repositório para investigar se a gente conseguiu agora realmente tirar qualquer resquício de ponto .venv e dá um Ctrl R aí. Ctrl R é o reload. Agora maravilha, agora tá como a gente queria. O último ponto, volta lá no Git, é a gente ignorar, vamos colocar o ignorar, vamos voltar com a parte de ignorar os arquivos. Volte aí, vamos até fazer via vim agora. Você vai fazer o seguinte, você vai digitar vim, V-I-M, espaço, eu só não sei se maiúsculo vai funcionar, mas... ponto .git, e aí dá o tab que a gente quer... dá o tab porque vai ser o git ignore que a gente vai mexer agora. Que é para acrescentar essas duas pastas para o Git nunca mais... Opa, então digita mais um i e aí você dá tab. Quando ele tem duas opções do que você está querendo, ele te dá as duas. E aí você tem que escolher digitar um pouquinho mais para ficar claro para ele o que você quer escolher. E aí digita Enter. A gente vai entrar agora no editor que é o Vim, é um editor de Linux. Acho que você já viu alguma aula a gente mexendo nisso. Como é que a gente vai editar esse arquivo? Digite a letra I, que a gente vai entrar no modo de inserção nesse arquivo. Mudou ali embaixo, inserção. Aí você navega lá para baixo, você lembra que a gente tinha distribution package, vai indo para baixo para a gente ver onde é que estava aquele ponto .venv. Pode mais. Translations não, Django Stuff não, Flask Stuff, pode ir, Sphinx, PyBuilder, Jupyter, IPython, PyEnv, Celery, e agora aí, ó, tá vendo, ó? Vai ali, ó, onde a gente tinha colocado o jogo da velha no ponto .env e tira o jogo da velha. Lá no... Ali, 4 linhas acima de onde você tá, ó. Tá. Aqui. Você lembra daquela jogo da velha que a gente... Isso, o hashtag. Tira só o hashtag. Isso. E agora, acrescenta aí também, pula uma linha, um Enter, e aí, na linha de cima, você escreve ponto .idea. Aí agora a gente vai salvar esse arquivo. Como é que a gente faz isso no Vim? Você vai digitar a tecla ESC para sair do modo inserção. Aí você vai ver que lá embaixo vai... Ó lá, saiu do modo inserção. Aí você vai digitar 2 pontos, que a gente está falando para ele que é um comando. Digitar 2 pontos. Isso, 2 pontos, X e Enter, que a gente está dizendo assim para ele, ó, pega essas alterações que a gente fez e salva. Pronto, agora você dá um git status e ele vai falar que foi alterado o arquivo .gitignore, que é o que eu queria. Agora você vai rodar o comando git, espaço commit, espaço -a, que é para ele já acrescentar tudo que mudou, espaço -m, para colocar a mensagem, e... nossa, meu cérebro já está derretendo, já é... aspas duplas, para dizer o que a gente fez. O que a gente fez aqui? Ignoradas pastas .venv e .id. E aí nunca mais agora você vai correr o risco de colocar essas pastas no teu
no teu arquivo. Então, por que eu fiz isso tudo? Porque potencialmente, se você coloca também o teu ponto .venv no controlador de versão, pode dar o enter aí. Se você coloca o ponto .venv no teu controlador de versão, o que acontece? Se você baixar em outro computador, ou não fazer as coisas, ou quando você der um push de lá, que pode ter sido, inclusive, isso que aconteceu. Você foi para sua branch, tá? Você foi para sua branch, aí você comitou o seu venv, só que aí depois você voltou para master e puxou as alterações de lá. Quando você puxa as alterações, potencialmente ele buscou o teu venv antigo, que não tinha collect fast, que não tinha as coisas, entendeu? Então, esses dois arquivos do teu ambiente local, essas duas pastas, a gente não quer que elas sejam alteradas pelo Git. A gente não tem necessidade de controlar a versão, por isso que a gente fez tudo isso. E aí você finaliza com o bom e velho git push. Então, por exemplo, quando... Vou colocar aqui. Caramba. Acho que foi, né? Foi. Deixa eu ver lá. Ctrl R, você falou? Isso, Ctrl R é o atalho para... Eu lembro sempre de R, que é refresh ou reload de página. Então eu vou... Como eu te falei, quanto menos eu mexer no mouse, menos tendinite ele me dá e mais tempo eu ganho, né? Então, olha lá, maravilha, se você quiser... Olha lá, mas já dá para ver, você nem precisa entrar, ou se quiser, entra, né? Para você ver justamente, ó, 1 minuto atrás, qual foi a mudança que você fez. Aí você pode ir para baixo e olha lá, maravilha. Então agora, a partir desse momento, você está com o seu ambiente mais ajustadinho, o machado está mais afiado para você continuar nos estudos. Beleza, Val? Beleza. Sabe, quando esse repositório aqui, eu criei aqui no Git, depois, bem no início, criei no Git, depois eu puxei para dentro do PyCharm, né? Uhum. Aí lá no PyCharm eu criei a pasta venv. Porque quando você cria... agora a gente tem que refazer, é verdade. Restarta aí teu PyCharm, que agora a gente vai poder configurá-lo, porque agora ele não vai estar com nada configurado e sem o ambiente virtual, né? Porque a gente apagou a pasta. Então, se a gente apagou, como é que você reconstrói o venv agora? Fica aí a pergunta. Como é que você reconstrói o venv? Então, deixa eu ver. Eu posso instalar de novo eu estou usando o pipenv, né? Isso. Eu posso trabalhar só com o pipenv e deixar o ponto .venv. Isso. Então, você vai rodar aquele comandinho lá, aquele famigerado, pode ser pela linha de comando, que a gente rodou da outra vez. Agora você pode tentar com sync. Por quê? Porque você não quer gerar de novo lock, você só quer reinstalar e recriar. Então, o que você pode rodar aí? pipenv, espaço sync, espaço -v. Eu também, volta e meia, o meu dedo erra, o meu mindinho. Eu tento apertar o tab, vai o caps lock e aí ele fica com letra maiúscula. É pipenv sync -v? Isso, porque você quer instalar já, criar o virtualenv, instalar suas dependências de desenvolvimento. Desculpa, -d, D de dev, do ambiente de dev. Aí ele deve recriar para você. Olha lá, maravilha. Mas quando eu uso o pipenv, eu não preciso necessariamente ter aquela pasta .venv aqui no meu projeto, né? Precisa, porque ali tem um ambiente virtual, que ele vai fazer a gestão, mas se a pasta não está aí, significa que você não instalou as dependências. É que agora, assim, a gente só queria tirar do Git. Elas têm que existir no seu ambiente local. Só que agora você não vai mais enviar essas pastas para o seu controlador de versão. Inclusive, a ponto ideia também vai passar a existir de novo. Só que agora você nunca mais vai mandar isso para o teu repositório. Era isso que eu estava consertando com você, entendeu? Tirando do teu repositório, para nunca mais você ter o teu repositório podendo alterar
o como estão as configurações do teu ambiente virtual e da tua IDE. Ficou mais claro? Pode perguntar tudo que não ficou claro, tá? Então, quando eu criei lá esse repositório Django, aqui, fiz todo aquele espaço para criar o repositório, depois ele fala sobre a criação do Git Ignore, e eu só coloquei lá Python, né? Tá. Aí fui lá no PyCharm, puxei ele para dentro do PyCharm, só que aí ele não vem com aquela pasta Vemp. E aí aquela pasta .vemp eu criei aqui. Isso, que a gente está criando agora. Na verdade, a gente acabou de criar. Clica aí embaixo que eu acho que ele vai dar um refresh e vai te mostrar que a gente acabou de criar agora com esse comando. Que é o pipenv sync-d. O que ele faz? Ele vai criar o virtual env configuradinho com o teu ponto... não no Git, ele vai criar aí agora dentro do teu projeto no PyCharm. Clica ali na parte de pastas, que ele deve ou deveria. Faz o seguinte, clica com o botão direito no curso de Django aí, na pasta. Às vezes é porque ele não sincronizou. Ó, reload from disk. Tá vendo ali embaixo? Por quê? Porque a gente criou essa pasta com um comando do pipenv. E aí, às vezes, ele não enxerga direitinho. Clica aí nesse reload from disk, que aí ele deve dar uma olhada para ver se o ponto .venv está lá dentro. Uai, por que ele não criou? Volta ali no teu console, vai um pouquinho para cima para eu entender. Uai. Faz o seguinte, aproveita que o teu Git, pode ser que é só o PyCharm trolando. Vai ali no teu Git Bash, que aí eu vou pela linha de comando nessas horas, porque já está até aberto ali, ó. Já está até aberto do lado do PyCharm. Dá um ls espaço "-a", que eu tenho uma grande segurança que isso foi criado. Uai. O IDEA foi criado. O IDEA já era esperado. Então, alguma chance dele ter criado... por desencargo, volta lá... Ou melhor, pode rodar até daí mesmo. A gente não precisa estar dentro do PyCharm, né? Roda um pipenv, espaço... Acho que é traço RM. Vê se é isso aí. Ou se não for traço, é traço. Tenta, então, traço RM. Vai traço? Sim? Isso, que isso aí é para remover o virtual env que ele tenha instalado. E eu quero saber o que aconteceu, onde que ele está considerando... Então, aí eu fiz aquelas variáveis de ambiente lá. Então, vamos fazer isso também? Vamos consertar tudo. Então, você digita aí a tecla Windows ou iniciar do Windows. Acho que aí na pesquisa, acho que talvez vai, né? Então, deve ser... acho que deve ser variáveis. Acho que é variáveis de ambiente. Isso, variáveis de ambiente. Isso, editar variáveis de ambiente. Agora, deixa eu lembrar o nome da variável. Acho que era pipenv project, mas eu vou copiar aqui o que eu fiz no meu. Aqui, ó. E vou te mandar aqui no... Você mandou para mim lá no fórum, eu fiz. Aí eu pensei que ele ia continuar aqui, né? Não, ele era para continuar. Você mandou aqui? Eu mandei no chat aí do próprio... do próprio Hangout. Aí esse é o nome da variável. Não lembro se era essa, não. Acho que era outra. Vamos ver isso aqui. Aí você vai aí, embaixo, lá no de baixo, novo. Aqui, novo. Copia o valor. Coloca 1 embaixo. Dá um OK. Dá um
Ok de novo. Maravilha. Agora, a gente, na verdade, tem que... Ele ainda não vai funcionar aí. Você tem que desliga esse console, porque ele, se lembra, ele só lê as variáveis de ambiente quando ele liga. Então, você tem que apagar isso aí e rodar o git bash de novo. Tá, eu só posso colocar um exit para sair? Isso, um exit. Não precisa... Só exit. Isso. Aí agora você vai de novo lá, dá o init git bash here. Aí, por exemplo, já que está copiado, digita assim, echo, E-C-H-O, espaço, cifrão. Isso é para a gente ver, e aí dá o colar, dá um Ctrl V. Se ele não funcionar o Ctrl V, você tira o espaço aí, coloca ou o paste ou o botão direito. É que tem que ser junto ali, o espaço vai dar ruim ali com o cifrão. Como é que eu faço? Tem que ir com a setinha para a esquerda, porque aí o mouse não funciona no console. Tirar o cifrão? Isso, aí agora... Não, agora dá um Enter. O que eu estou fazendo? Eu estou vendo se a minha variável de ambiente foi lida, e foi, porque a gente colocou o valor 1, você lembra? Uhum. Então agora sim, roda aí um pipenv, espaço sync, espaço -d. Criou de novo aqui. Isso. Não, mas agora veja. Ele colocou ali, ó, creator, e tá lá no ponto .venv. Viu? Ele colocou o endereço ali na terceira linha. Ele tá criando no lugar certo agora, não lá no teu Lenovo, XPTO. Agora vai ter a pasta .venv. Então agora você pode ir lá no teu PyCharm e confirmar isso. Ele já está instalando, mas você já pode fazer. Vai lá no teu PyCharm, ele já deve... olha aí, agora apareceu o que deveria. E aí o que a gente tem que fazer? Não tem configuração nenhuma no PyCharm para isso, então a gente tem que adicionar essa configuração. Então você vai lá em File, se lembra desse caminho de setar o interpretador no PyCharm? Reset. Aqui, intérprete. Aí, intérprete. Ele tá aqui rodando ainda, acho que ele tá criando ainda. Não, aí é porque ele tá com um novo... ele já identificou, tá vendo? O novo ambiente, só que ele já, na verdade, coloca existing, perdão, tem que ser no existing environment, o de baixo. Isso. Ele não conseguiu ler porque eu acho que não tinha começado, então você aponta para ele qual que é o caminho. Clica naquela... tudo bem, você já colocou no C, então tá bom, pode ir. É que normalmente, quando eu estou muito longe no caminho, aquela pastinha ali em cima me leva para a raiz do projeto. Aí você vai ali no ponto .venv. Não, tem que ir até encontrar o Python, que está lá dentro de... Eu não lembro se é scripts ou lib, para falar a verdade. É no Python mesmo. Aí dá um ok. Ok. Ele colocou um 2 aqui na frente. É porque ele já deve estar configurado com alguns virtual envs ali. Deve ter uns 3, tá vendo? Ó, já tinha um marcado nesse ponto. Então aí ele coloca te mostrando que deveria haver outros aí, tá vendo? Tem até esse curso de Django que já estava ali em cima. Mas não tem problema, a gente deixa esse aí marcado mesmo. Você dá um ok agora. E pronta para voar. Agora falta instalar os arquivos do Django, né? Não, peraí. Não, tá tudo certinho. Aqui. Eu pensei que eu tinha sumido com a pasta do... Não, a gente só sumiu com a .venv para tirar do teu controle de versão. Mas os arquivos continuam... tanto é que você pode fazer o teste. Se você rodar o pipenv, espaço run, aí espaço Python, manage... Não, é para Python... Não, era esse mesmo. Não, era com pipenv run mesmo.
pip env run, porque se lembra, a gente quer rodar um comando dentro do ambiente virtual, e aí, ou você faz o pip env shell e roda o comando lá dentro, ou você pode fazer via pip env run. Aí você faz o quê? Pip env run, e agora a gente coloca o comando como se estivesse dentro do ambiente virtual. Vai ser... tem que colocar Python antes. Python, aí, espaço manage, lembra de usar o tab. Eu sei, é difícil de pegar, mas depois que você acostuma, você nunca mais larga o tab na tua vida. Às vezes eu tô no navegador, eu uso o tab. Sem querer, não funciona, obviamente, lá. Ó, rodou, vamos ver. E, maravilha. Clica aí nele para ver se ele aparece só por desencargo. Ó lá, olá, Django. E agora você tá pronto aí para voar de novo. Ah, beleza. Tá? Comitar, né, de novo. Ah, não, já fiz. Não, a gente já comitou. Agora você parte para aquele processo de novo, de feature branch, vai avançando no projeto, você cria feature branch, manda PR, mas agora o teu ambiente já está preparado para você não ficar enroscada nesses problemas que você estava passando. Tá bom? Eu posso fazer mais? Pode. Eu tinha criado, eu não sei como, porque eu faço as coisas, depois eu esqueço como é que eu fiz, que eu vou fuçando. Era tipo um botãozinho aqui para poder rodar o servidor do Django sem precisar digitar. Ah, sim. Eu tinha ido aqui e eu vai lá. Acho que eu fui aqui. Isso. Aí você vai em Python. Tá. Eu coloquei, por exemplo, eu tinha colocado Django. Aí eu acho que foi isso aqui, eu coloquei caminho. Isso, você coloca o caminho para o teu manage. É isso mesmo que eu fiz. Aqui eu coloquei home server. Isso. Talvez você tenha que criar uma variável de ambiente para apontar o teu manage. Talvez. Eu não lembro. Dá um apply e tenta rodar já isso. E o legal é que quando você coloca essa configuração, você consegue rodar o Django no modo debug, né? Então, dá um playzinho ali, no botão. Dá um Ctrl+C para parar o servidor do teu console mesmo. Aí ele rodou. Olha, e era para ele falar que a porta não estava funcionando. Clica no teu terminal ali embaixo. Tá. Dá um Ctrl+C. Porque ele tá rodando aí, eu esperava que ele fosse falar, já tem alguém rodando aí, então não consegui. E ele rodou? Vamos ver. Rodou? Clica aí só por desencargo, só para ele aparecer na tela. Então maravilha. Então, aí você consegue agora rodar ele, inclusive, em modo debug, né? Então aí fica mais fácil para você criar o projeto. Inclusive fica a dica, se a gente for... inclusive te perguntar aí agora, se você ficar confortável da gente compartilhar esse vídeo, por quê? Porque no meu computador eu não passei por todas essas algoritmos. E é o que eu te disse, é perfeitamente normal que você está passando, todo novato passa por isso, eu passei, todo mundo passou. Só que, como você está no meio de grupo, de uma galera que, sei lá, dos 200 lá, você tem uns 150 que já passaram por isso, você pensa, putz, sou só eu, e não é. Por exemplo, é só impressão sua se você estiver com essa impressão. Se for ver, o Getúlio também está apanhando lá do Windows. O Getúlio já me falou, né? Então, e assim... Vai tentar instalar o VS, o O WSL2, que eu tenho tentado evitar porque também dá dor de cabeça para instalar. Eu quase falei com ele assim, boa sorte. Exato. Então, se você me permitir, eu compartilho esse vídeo. Eu tenho a opção de compartilhar no YouTube, e aí a gente ajuda a comunidade como um todo. Se você não se sentir confortável, eu tenho a opção, sei lá, de colocar pode compartilhar. No YouTube? Porque eu acredito também que a maioria das pessoas que começam do zero como eu, estão vindo do Windows. Isso. Então, vai exatamente. passar muito aperto no Windows. Com certeza. E é por isso que eu vim para o Windows, porque a última vez que eu usei, quando eu saí, eu acho que estava no Windows XP. Depois eu só vi um pouquinho do Windows 7. Então o Windows 10, que tem essa cara de Xbox, eu já não conhecia tanto. Então, de propósito, eu passei a utilizar, apesar de preferir o Linux, né? Voltei porque senão eu não consigo ajudar justamente quem está chegando agora. E assim, é hiper normal isso que você está passando, tá? Não fica naquela, acho que sou só eu, né? Então, eu tô te falando do Getúlio,
E você, porque vocês levantaram a mão. Tenha certeza que para 2 que levantam a mão, tem pelo menos mais uns 50 que não levantaram a mão, entendeu? Isso que eu acho estranho, né? Lá no Telegram. É só eu que estou passando, porque eu não vejo ninguém. Mas, gente, mas cadê o resto do pessoal do curso? E aí ainda vai num porém ainda mais em cima. Se lembra na primeira aula eu falei, ó, a gente estourou o limite da aula, da sala de aula, que tinha 75. Aí a gente foi pro Meet porque dá 250. Só que na segunda aula, aí a gente tinha 55 online. Na quarta aula, a gente tem 40 online. Você tá vendo nas aulas de agora, tá em torno de 30. Então, assim, eu já tô acostumado porque eu vejo, porque, infelizmente, ou não, é uma característica do ser humano, mas obviamente, como, digamos, como entusiasta de achar que isso daqui é uma oportunidade que pode mudar a vida das pessoas, obviamente que eu queria que todo mundo tivesse a sua disciplina, entendeu? A sua, a do River, a do Thiago, a do Matheus Horato, a do Isaac. Por quê? Porque o Isaac é bizarro, tipo, em 7 meses o maluco conseguiu a vaga dele. Então, assim, mas eu pelo menos tenho essa limitação que eu não vejo como motivar mais. Eu faço o que está ao meu alcance. E quando tem pessoas como você que eu vejo que estão, e continue nessa pegada que vai dar certo, tá? Quando eu vejo que você tá lá enroscado, eu fico aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? E estamos aqui num sábado resolvendo o problema, e tá tudo certo. Por quê? Porque eu quero que lá na frente dê certo para você consiga entrar no mercado, porque isso é o que me dá o tesão na parada, entendeu? Tipo, ver quem tá querendo ir para frente. Mas eu já me acostumei com um tempo que, infelizmente, é a minoria, entendeu? Você pega uma galera que entra, todo mundo no primeiro dia, tudo oba-oba. Na hora que vem do sujar a mão, né? Beleza, vamos sujar a mão de graxa. Então eu vejo você, o Sérgio, o Getúlio, são as pessoas novatas que nessa turma estão brigando e me dando trabalho no fórum. E eu quero mais que vocês me deem bastante trabalho lá, entendeu? Vai dar muito trabalho, mas assim, eu estou feliz por ter saído do zero, porque uns 2 meses atrás, né? Foi 2 meses, eu não sabia nada. Eu até comentei com você que foi um conhecido meu que trabalha na IBM que me deu a dica de fazer o curso do Python, né? Uhum. Aí ontem eu estava conversando com ele e falei assim, nossa, parece que eu vivia num mundo paralelo. Eu era burra e não sabia, porque existia um universo que eu não desconhecia. E era como se eu estivesse vivendo uma Matrix, sabe? Sim, e o importante é principalmente isso. No início, às vezes, você fica travado e não enxerga a evolução, mas você enxerga a evolução nesses 2 meses? Tipo, a diferença, né? Enxergo. Por exemplo, você falou a gente entrou na aula do Heroku, a gente entrou depois falar do AWS da Amazon, e eu fiquei, nossa, vamos ver o que é isso direito, né? E peguei umas videoaulas, uns tutoriais no YouTube para entender realmente o que é isso, entendeu? Uhum. Por exemplo, a AWS da Amazon é um universo de ferramentas, tudo que você imaginar tem ali dentro. Porque, gente, o cara começou vendendo livro. Como é? E eu acho que a Magazine Luiza está indo para esse caminho também, porque agora eles estão começando a vender a própria infraestrutura que eles criaram para atender a empresa. Então, agora eles estão compartilhando isso e ganhando dinheiro em cima disso, né? Sim. E com muita alegria falar isso, né? Porque você vê, eles estão seguindo justamente. Conheço uma galera que trabalha lá que falou: ó, Magazine Luiza agora tá fazendo o que a Amazon faz no sentido de venda, né? Eu não vi se tem infra também, mas no sentido de venda, de tipo, ser um marketplace como a Amazon é, como um Mercado Livre é. Chegar até a Amazon vai ter que comer muito feijão. Mas não, eu também não espero que chegue, mas assim, é bom ver uma empresa brasileira, né? Porque no caso, por exemplo, eles oferecem um serviço, se eu não me engano, inclusive o de logística, entendeu? E aí isso eu já não sei se eles não conseguem bater com a Amazon aqui no Brasil. Apesar que se a Amazon realmente quiser conquistar o mercado, a Magazine é bem pequena perto deles, né? Mas eu acho bom. E eu acho
mais excelente ainda porque a Magazine Luiza trabalha com Python, então exatamente, então é mais uma empresa para contratar a galera que quer trabalhar com Python, e assim, o ambiente da empresa é sensacional, eles fazem lá os eventos, a gente já fez lá dentro, nossa senhora, que ambiente bacana de se trabalhar. Só sei quem comprou MGlu, a ação da Vale, da Magazine Luiza no início, hoje está rico, né? Ah, sim, R$200 uma ação. Nesse assunto eu sou newbie, eu ainda sou muito ignorante no assunto bolsa, eu só conheço renda fixa, mas eu já ouvi falar isso, que em 5 anos já aumentou, assim, sei lá, 40 vezes, não sei quanto, foi assim, um absurdo de aumento. E assim, se você olha para a empresa, o porquê que aumentou? Por causa do ramo da tecnologia ali, foi o que bombou. Eles aqui, eu não sei se você conhece, eles pegaram um prédio do lado da rodoviária de São Paulo, onde ficava, acho que a Ericsson, ou alguma, ou Philips, sei lá. Eles pegaram um prédio inteiro agora, porque assim... E só um adendo aí da Ericsson, a Ericsson, ela faliu aqui, meio que faliu, porque não conseguiu acompanhar a tecnologia. E era uma empresa, assim... há uns 20 anos atrás, que eu tenho uma amiga que trabalhou lá 20 anos, quase 30, e ela me confirmou, porque eles não conseguiram acompanhar a evolução da tecnologia, ficaram para trás e perderam espaço. Sim, e assim, eu não sei a história completa na Magazine Luiza, mas eu conheci o Thiago, que a gente chama até de Jesus, porque ele tem um cabelão grande, um bigode estilo Jesus, e por coincidência ele é filho de um professor meu do ITA, o Vieira Dias, né? Então conheci ele ali e sei que começou justamente, não foi um troço assim, foi um troço meio orgânico, sabe? Pelo que eu entendi, o Thiago, o Fatala, que eu acho que é o diretor de tecnologia hoje, e mais um componente que aí eu já não conheço, mas conversei só com o Fatala e com o Thiago, que começaram resolvendo, sabe, tem um problema aqui de tecnologia, tem esse cara lá, o Fatala e o Thiago, esse grupo aí que resolve. Então eles começaram a resolver, sabe, alguns problemas de tecnologia, daqui a pouco o pessoal enxergou valor naquilo, criaram um laboratório que eu visitei lá, que era, parecia um escritório da MIB, porque era do lado das empresas de caminhão, me passaram até o número errado, eu falei, mano, vão me matar aqui, porque era do lado da rodoviária, e só empresa de caminhão, eu falei, ué, que estranho. Aí eu vi uma portinha, na hora que eu entrei, parecia o MIB, assim, tinha até um segurança lá dentro, e um escritório bacana com uns containers, né? E aí, quando eu voltei pela segunda vez, aquilo já não era o suficiente. Eles pegaram um prédio inteiro lá quer dizer, pegaram uns andares e agora parece que vão pegar o prédio inteiro, e aí chama até Luiza Labs, né? Você vê até, eu acho que um pouco separado da estrutura física, porque realmente é o que revolucionou a Magazine Luiza, né? São muito grandes aí no e-commerce agora, né? São, lá com aquela mascote da Luiza, né? Fazendo sim. Outra coisa, mais uma perguntinha. Eu ferrei com o meu projeto aqui no local, porque eu vim aqui e tinha criado a Brent lá para poder fazer as modificações e dei vim aqui, não, aqui não vai dar certo. E dei um check-out. Um check-out. Aí o que aconteceu? As modificações que eu fiz na Brent, eu passei tudo para dentro da minha master local, só que eu não queria fazer isso, eu queria simplesmente trocar. Então, assim, aonde que eu aqui no... Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que você estivesse trabalhando, vamos emular você trabalhando no dia a dia, certo? Ou evoluindo no projeto. O que você faria aí? Eu criaria issue para falar o que você vai fazer. Você quer fazer o processo completo? Vamos lá. Porque eu não estava criando issue nem nada, eu só vim aqui criar. Pode ser. É que, assim, criando a issue, você faz o processo como um todo. Então, a issue eu uso para documentar o que eu estou fazendo. Até para na mensagem do commit eu não precisar ser tão detalhista. Se alguém quiser saber os detalhes da implementação do que eu estou fazendo, eu iria por ali. Então, sei lá, cria uma issue aí que você chama de
sei lá, teste de feature branch, alguma coisa assim, só para fazer o processo como um todo. Tá. Aí ela criou aqui a issue número 14. Isso. Aí você vai para lá, você vai, a partir da sua master local, criar uma branch de número 14. Isso. Então, só para, por exemplo, vai no teu readme, vamos fazer uma mudança do que tá lá. Tem o botãozinho, ali. Eita, abriu no Git, foi isso? Volta lá no... Tá. Tem aqueles botõezinhos ali em cima, isso aí. Show Editor. Então, você vai para baixo, sei lá, coloca uma linha ou pula uma linha. Isso, pula a última linha, por exemplo. Normalmente é bom, lá no final do arquivo, pula uma linha lá no final, é só para o teste. Aí, ó, nesse momento, você tá com esse estágio, né? Você tem uma mudança, mas poderiam ser várias, beleza? Beleza. O que eu costumo fazer? Quando eu estou nessa branch, a branch é um ambiente, a minha caixa de areia, onde eu posso fazer as minhas besteiras, porque a branch é minha. Né? Então, o que você faz agora? Dá um Ctrl+K para a gente comitar isso aí. Uhum. Aí você fala, coloca aí o que a gente está fazendo, né? Testando feature branch. E todo dia que eu termino meu trabalho, tipo, ó, dá um commit and push lá embaixo. Aí, calma aí, só volta um pouquinho. E aí pula uma linha para fazer o processo completo, né? Geralmente eu coloco o que aí embaixo? Se eu terminei de fazer, eu coloco close, de fechar, em inglês, e espaço, hashtag, o número da pendência. E por isso que eu nomeio a branch com um número. Porque aí eu não preciso ir lá no GitHub, eu já olho ali e eu falo, é a 14. Maravilha. Aí sim eu dou o commit and push. E a partir desse momento, localmente, dá um push ali. A partir desse momento, você está garantido que essas alterações que você fez estão na sua branch local 14 e também na tua branch remota. Ou seja, se o teu computador acontecer um acidente com ele, você não perdeu o seu trabalho porque está lá também no GitHub. E aí, o que eu faço? A partir desse momento, você fala, putz, eu não sei se eu vou... Por exemplo, vamos supor que você está no meio da 14, mas surge uma outra coisa para você fazer, né? Uma outra pendência. O que você faz? Agora você pode ir aí na local e dar um checkout ali no teu menu de branches. Aí você pode dar um checkout para master. Local. Aí, ó. Clica na de cima, ó, checkout. Ó, na de cima, perdão, é na master mesmo. Aqui? Isso, dá um checkout aí. Então, o que você está fazendo? Ó, quando você for para o checkout, pode clicar. Olha lá, tá vendo? Ele desfez o teu pular linha. Não é que ele desfez, né? A gente foi para a branch master, que não tem o pular linha. E na 14 continua tendo. Então, você tá com esses dois estados salvos. Tá, mas aqui Diga. Mas não aparece. Onde que aparece? Porque assim, o PyCharm, ele salva as telas do jeito que você estava na Branch Master. Então, quando a gente estava na Branch Master, ele estava no modo... Olha lá, mas olha ali, tá vendo que não tem o pular linha? Não. Por exemplo, não tem uma linha 13, porque você tinha pulado a linha. Só quando você pula, ela aparece. Então, ela não tem, por quê? Porque na Master não tem. Se você quer a linha 13, se você quer continuar trabalhando na tua 14, você daria o checkout agora para 14. Tá, então o que pode ter acontecido? Eu não... Porque eu tinha criado uma branch, né? Eu estava nela, mas eu queria mudar para master sem trazer as modificações da branch que eu tinha criado. Isso, que é o que a gente fez agora. Só que eu não fiz essa parte de commit da branch. E pelo jeito até apagou, porque essa branch não existe. Apaguei ela de toda a parte, daqui na do Git. Você se lembra o nome dela? Eu tinha colocado storage, é porque eu estava tentando instalar um storage, né? Então faz o seguinte, vai no terminal aí, ó.
É que eu nunca lembro porque essas operações... Mas é por isso que eu gosto de dar aula, porque eu tenho que lembrar tudo com vocês. Deixa eu ver aqui, era git reflog, algum comando assim, git reflog. Deixa eu ver aqui como que é o comando. Mas será que isso aconteceu dela sobrescrever a Git Master porque eu não dei o commit na Brent? Não, pode ser... Não, sobrescrever ela não sobrescreveu. O que pode ter acontecido é que você criou a Brent, colocou os seus arquivos lá, não fez nada, simplesmente apagou a Brent e aí os seus arquivos teriam ido embora junto com a Brent. Agora o que a gente vai ter que tentar fazer? Tentar resgatar essa Brent perdida. Eu não quero saber daquela Brent, não. Ah, não? Ah, não. Então tudo bem. Mas se você quisesse, digita aí git, espaço, reflog. É R-E-F-L-O-G. Isso, essa é uma parte que eu não... Assim, pode dar um enter. Eu sei que existe, entendeu? Alguma vez eu precisei. Porque ele te dá todo um histórico do que você fez com o Git. Mas nesse caso aqui, ele não tem nenhuma referência. Eu acho que deve ser porque esse projeto que eu tô aqui é novo, né? Que eu puxei da Master. Ah, e você fez um Git clone de novo? Fiz Git clone de novo. Ah, não, então não vai ter. Então, se fosse no mesmo repositório, o Git reflog teria um histórico, inclusive de branches que você apagou. Ele só vai tirando isso da memória de tempos em tempos. E aí, se tivesse aí, a gente conseguiria recuperar. Mas como você não quer, tá tudo certo. Mas o que eu te mostrei antes é o processo para você não precisar do Git reflog. E é por isso que eu não sei decorar do Git reflog. Porque raramente hoje em dia eu faço uma transação arriscada. O que eu sempre faço? Se eu quero um código e eu quero dar uma olhada na master, eu sempre vou lá e faço isso que a gente fez agora, entendeu? Tipo, comito, faço o push pro remoto para que, sei lá, meu computador cair, quebrar, beleza. O trabalho que eu fiz até aquele momento tá no remoto, vai ser só o trabalho de eu ir para outro computador, baixar tudo, voltar para aquela Brent e eu volto a trabalhar de novo, entendeu? Inclusive, se você acessar lá, acessa lá o GitHub, né? Que aí você vai ver que a tua branch tá lá, inclusive com as mudanças e a diferença para master. Se você for aí tem que ir, acho que na raiz do projeto. Isso aí. Se você agora clicar ali em branches, a sua... Ó, a 14 já até aparece ali para você fazer o commit and push, tá vendo? A 14 tá aí. Então, esse é o processo. E aí, qual que é o restante do processo? Você abre o PR da 14. Se você fazer o merge na master, aí você pode apagar a branch 14, que é o que a gente viu lá no curso do PyTools. Olha lá, você pode fazer aí o processo se você quiser, né? Porque, tipo, é só colocar uma linha mesmo. Olha lá, se você tem um commit só, ele já puxa bonitinho, já vai fechar a branch, a issue para você, tudo automático. Aí você dá um create pull request. Se você tiver configurado lá a sua integração contínua, ele vai rodar os testes. E aí você pode clicar ali no merge pull request. Quando eu faço... Opa, tem que ali o confirm. Então, quando você dá o merge, o que aconteceu? Você jogou essas mudanças para master, nesse momento. Aí agora sim você pode apagar tranquilamente a 14. Você pode voltar lá no teu PyCharm. Nossa, tem umas 10 branches aqui que eu... que são as do PyUp, né? As do PyUp que estão aí. Mas, ó, por exemplo, se você quiser, você já pode até clicar. Isso, já pode apagar aí, ou apagaria no PyCharm também. Mas aí qual é o legal? Volta lá no PyCharm, aí qual que é o procedimento? Você já tá na master, você pode até clicar lá em cima no botãozinho azul que é para fazer o pull, lá em cima na porção, do lado do Git ali na porção, isso. Pode fazer isso aí, o Update Project. Tá, mas... Calma aí, não dá ok, não. Coloca ali o check naquele rebase, que a melhor estratégia, na minha opinião, é o rebase e não o merge. E aí clica em Don't Show Again, pra ele não te encher mais o saco com isso, dá um ok, nunca mais agora ele vai te encher o saco. Aí o que ele tá fazendo agora? Ele vai atualizar a master com a mudança que a gente acabou de fazer o merge. Qual foi a mudança? Olha lá, até apareceu ali, ó, linha 13 no teu arquivo. Pulou uma linha. E aí agora você pode apagar a 14
do seu repositório local. Tá, aí delete normal. Esse é o procedimento, a gente acabou de fazer o procedimento que eu faço no dia a dia em todos os meus projetos. E quando eu estou com equipe, a equipe também faz isso. Ah, bacana. Beleza? Tranquilo, Val? Beleza, Renzo. Agora dá para ir sossegado até a próxima curva de rio. Sim, mas é para isso que a gente está aqui, né? Para na hora da curva de rio a gente se ajudar e vocês avançarem mais rápido do que indo sozinho, entende? Indo sozinho você ia ficar muito tempo parado na curva de rio. E aí é onde muita gente já nem volta mais, né? Na curva de rio já para e não continua o processo. Não. Eu parei na curva de rio, eu dou um jeito de me desembaraçar de lá. Eu não consigo. Quem dera todos os meus alunos fossem assim, ou todas as pessoas, porque é o que eu enxergo que é o caminho para a gente conseguir as coisas, né? Tem que perseverar, ter disciplina, não tem almoço grátis, é isso, né? Você tem que... Quer dizer, o meu professor falava, como é que era? Cobra que não se arrasta não engole sapo. Então não dá para ficar parado, né? Tem que se mexer, não dá para querer resultado sem fazer nada, né? E não é garantia que você fazendo alguma coisa você vai ter resultado, mas o que é garantido é que se você não fazer nada, não vai mudar nada na sua vida, né? Não tem jeito. É verdade, né? Não adianta tentar fazer a mesma coisa querendo resultado diferente, como dizia o Einstein. Perfeitamente. Beleza, Val? Beleza, Renzo, obrigadão. Então é isso. Muito obrigado também você por permitir aí que eu coloque no YouTube, porque aí agora quando a galera tiver algumas dúvidas que sejam relacionadas ao que a gente resolveu aqui hoje no Windows, eu vou falar, gente, esse vídeo aqui, já vou até mandar pro Getúlio depois falar, Getúlio, resolvemos uma porrada de erros aqui. Veja aqui se tem que estar aqui no meio, porque a gente resolveu, acho que um monte de coisa interessante e eu acho que vai resolver aí uns 90% dos problemas da galera inicial que trabalha com Windows, tá bom? Então, tá bom, Renzo, obrigada. Viu? Obrigado também, bom final de semana aí, bons estudos se for estudar. Eu vou. Tchau, tchau. Tá bom, tchau, tchau.